acaso já se perguntou o porquê que muitos animes têm caído de qualidade? Já percebeu que as animações estão cada vez um pouquinho piores, não estão mais com aquela mesma entrega? Parece que algumas obras até são feitas sem amor, diferente do que eram feitas antigamente. Bom, se você já percebeu tudo isso, nesse vídeo eu tô aqui pra contar pra você o provável porquê tudo isso tem acontecido. E vai por mim, vai muito além de amor ou algo do gênero, e vai muito mais a ver com negócios e dinheiro. Por isso eu separei 4 tópicos, 4 pilares que explicam o porquê que os animes têm caído um pouco de qualidade nos últimos tempos. E, bom, o porquê que isso pode ser um pouco triste, inclusive, para o futuro dos estúdios e tudo mais, políticas que precisam ser refeitas, tá bom? Bom, esse é um vídeo que eu fiz bastante estudando as situações de alguns estúdios e alguns animes, e vou tentar trazer para vocês a realidade entre todos eles. Inicialmente quero pedir desculpa porque deve ter um barulhinho de eco, eu acabo de me mudar e, bom, aqui será o nosso futuro estúdio, meus queridos. Sim, a gente vai fazer uma parede verde, vai ter uns vídeos bem diferentes e tal, então se preparem para um estúdio, para uma coisa muito louca que logo mais deve acontecer aqui no canal. Então, se você curte o canal, peço inscrição, seu compartilhamento, sua curtida desde já, porque foi um vídeo que deu um certo trabalho, principalmente de estudo para ser feito, tudo bem? Então, sem mais delongas, bora começar a explicar o porquê tantos estúdios estão fazendo com que as suas obras caiam de qualidade, principalmente de animação. Para isso eu separei 4 grandes tópicos que eu vou colocar agora, né, pra mim, pelo menos, para poder falar sobre eles para vocês. O primeiro grande ponto é o aumento de demanda por animes. Esse é um ponto muito importante de ser falado, justamente porque cada vez mais animes são pedidos. Isso é uma coisa boa. Acontece que até pouco tempo muitos animes não eram feitos em massa, né? Eram feitos vários animes, mas não era igual hoje, né? Eram muitos animes produzidos para o Japão em si. Mas isso não significa que eram muitos animes produzidos para todo mundo, sabe? Eram muitos animes produzidos para o Japão e acabava lá no Japão. Agora a situação muda bastante. Por quê? Porque basicamente muitos países começaram a assistir anime. Antigamente as televisões compravam os animes, todavia as programações infantis pararam de comprar, né? Pararam muitas vezes até mesmo de existir. E com isso muitos animes deixaram de ocupar a nossa grade, tiveram menos demanda por esses animes que passariam na grade infantil. Todavia, outro fenômeno aconteceu. Qual outro fenômeno você me pergunta? Basicamente, olha que bizarro, os programas de streaming estão suportando a demanda das pessoas mais velhas por animes. E quando a gente fala em sistemas de streaming, a gente está falando de Netflix, de Disney Plus, inclusive do surgimento de outros streamings que fazem justamente animes, como é, por exemplo, a Crunchyroll. E, inclusive dá para surgir um sistema de streaming brasileiro, tá? Para animes brasileiros, coisas do gênero. Enfim, depois a gente pode falar sobre isso, inclusive. Os sistemas de streaming pedem cada vez mais animes, e isso faz com que, basicamente, a demanda se torne quase insuportável. Veja um trecho da entrevista da Kotani, né, que fez uma grande, que teve uma grande anos de experiência, né, na indústria, que levaram a NetLab a entrevistar ela e tudo mais sobre condições das mulheres. Ela falou para a NetLab o seguinte: para se pergunta quando, está ficando cada vez mais frequentes animes que são entregues no mesmo dia, num dia antes do lançamento, ou às vezes no mesmo dia. Ou seja, muitos animes são entregues num dia antes do lançamento ou no mesmo dia que lança. Eu acho que ainda existem algumas empresas que estão trabalhando sobre essa linha de cortes. Ou seja, muitos animes às vezes não são feitos apenas um anime por uma mesma empresa, são feitos vários, isso a gente vê muitas vezes no nosso próprio guia de animes. E muitos animes antigamente eram entregues, aí passava alguns dias e ele era lançado. Agora, você que vai lançar um anime dia 21, você tem que entregar dia 20, ou às vezes no próprio dia 21. O que faz com que muitas empresas às vezes atrasem episódio ou algo do gênero, justamente porque a demanda está muito alta, então tem muito anime para pouco estúdio fazer. Mais do que isso, tem uma questão muito importante que também é colocada nessa entrevista, basicamente, que tem a ver com a terceirização do trabalho. A gente consegue ver basicamente que nas empresas japonesas a gente tem mais ou menos essa divisão de tarefas aqui, ó. Olha como que o fluxograma de um exemplo de uma produção de anime trazido pelo site HGS Anime é feito. É vários pequenos blocos. Por quê? Porque isso barateia o nosso processo. O processo que é cada vez mais barato. Tem uma empresa terceirizada especializada em cada um desses bloquinhos. E ter várias empresas especializadas em cada um desses bloquinhos faz com que se uma atrase, todas atrasem. Ou seja, basicamente você tem mais motivo para atrasar o seu anime, para o seu anime ter uma qualidade pior. Porque basicamente se uma zona falha, todas as outras falham. E não está tudo internalizado. Então, muitas vezes você recebendo ainda menos, você tem esse problema. E aí, a gente entra no terceiro tópico, que é a má remuneração dos funcionários.
Os funcionários que trabalham nessa empresa são muito mal remunerados. Eles geralmente ganham bem mal, de verdade, bem mal, e trabalham muito para conseguir ganhar um pouco melhor. Isso faz com que claramente a qualidade caia, não tem o que fazer. Muitas vezes os estúdios que pagavam mais para grandes animadores agora pagam menos. Isso faz com que aconteça mais algumas terceirizações, por exemplo, terceirizações de animadores. Dentro de um próprio estúdio, vários animadores circulam. Por quê? O estúdio não quer pagar muito numa determinada obra, principalmente uma obra original que não está com um grande hype antes de lançar. Então, de vez em ele pegar aqueles animadores que são freelancers e estão no estúdio, ele manda eles embora ou não contrata eles para aquele trabalho e contrata animadores mais baratos. E com isso, obviamente, a qualidade do anime vai cair. Então, os salários serem tão baixos é algo que prejudica muito, porque às vezes até grandes animadores fazem uma carga horária tão pesada que a qualidade do anime cai bastante, né? E aí a gente pode falar, então é tudo culpa dos estúdios? Também não. Os estúdios têm uma baixíssima capacidade no orçamento de um anime. Quando a gente pega numa mesa de criação de um anime, dificilmente um estúdio tá lá. Principalmente numa continuação. Quando se trata de uma continuação, geralmente tá com criadores, sistema de streaming, ou quem vai bancar o projeto, mas os estúdios muito dificilmente estão nessa bancada. Quem consegue fazer algumas coisas um pouco diferentes e às vezes aparecer nessas bancadas são empresas grandes, né? Empresas que a gente pode destacar, como é o caso, por exemplo, da Kyoto Animation, da Toei. Elas são maiores, então elas se impõem, né? Eu quero estar na mesa, mas muitas vezes não. E aí essas empresas, além de ganharem somente por uma renda fixa pré-estabelecida, não ganham royalties, ou seja, se a obra estourar por um grande sucesso, parabéns para quem pagou, mas o estúdio não ganha R$1 a mais por isso. E com isso, os estúdios estão cada vez ficando com o mesmo dinheiro. Pensa que é o seguinte, você ganhava R$500 para fazer um anime, R$500 para fazer um anime, e esse anime rendia R$700. Então 700, 700, 500. Só que lembra que eu falei que tem um sistema de streaming e um mercado cada vez maior? Então agora esse anime custava 500, ele continua custando 500, ele custa 500. Enquanto essa empresa ganha 700, 800, 1.000, 2 milhões, 3 milhões e paga 700. Sabe? Porque aumentou um pouquinho o preço do anime. Ou seja, a curva de aumento dos preços do anime é uma coisa bem reta, enquanto a curva de ganho é super acelerada. Isso faz com que muitas vezes a inflação do próprio Japão faça com que os estúdios estejam ganhando proporcionalmente bem menos, cara. É bem ridículo falar isso, porque parece que os estúdios é quem mais fatura no anime, mas não, muito longe disso ser verdade. Na verdade, quem mais está faturando nas empresas hoje é as empresas que bancam o anime, principalmente quando ele faz sucesso. Todavia, vale lembrar, esse tipo de processo é uma coisa boa para o estúdio numa outra parte. Qual a parte? Que o estúdio também, se o anime for ruim, não é penalizado praticamente, porque o máximo que pode acontecer é ele não ser contratado para o próximo anime, mas não dele de fato perder dinheiro. Afinal, o que é dele, está prometido e está pago, sabe? Então, basicamente o estúdio primeiro, ele já não tem esse super compromisso de fazer dar certo. Ele tem para ser contratado para o próximo trabalho. E se não der certo, tudo bem, pro estúdio, tanto faz. Em segundo ponto, o estúdio tem basicamente uma renda muito atrelada ao que ele já ganhou. Ou seja, o anime fez sucesso ou não, tanto faz. Ele pode baratear a linha de produção dele se ele achar que vale a pena. E terceiro, que todo mundo que está lá dentro é freelancer ali muitas vezes. Então, dependendo do tamanho da obra e do tamanho do orçamento, ele pode modelar a equipe para isso, que faz a qualidade do anime cair. Além disso, o estúdio ainda tem uma outra questão que é bem importante. Muitas vezes, se o orçamento passa, porque isso acontece, você pede um anime, eu falei 5 milhões, o anime custou 7. Eu não consigo renegociar com a empresa que me deu o dinheiro. E muitas vezes isso acontece fazendo falirem vários estúdios. Uma realidade muito triste, mas que acontece também no Japão. Outra questão importante é a naturalização de tudo isso, ou seja, os próprios trabalhadores começam a aceitar. Eles ganham pouco, trabalham em uma super carga horária, os estúdios também, mas vivem naquele modelo do sempre foi assim. Enquanto isso está acontecendo, uma outra grande coisa acontece que desfavorece os animes. Os novos animadores estão saindo do Japão. Grandes animadores de anime estão saindo do Japão, principalmente os jovens. O jovem se forma e às vezes vai trabalhar num estúdio da China, num estúdio da Coreia, num estúdio, sei lá, do Brasil, não, mas num estúdio de outros países, ou às vezes até com filme, com outra coisa, e sai do Japão. Por quê? Porque o ganho é pouco e está institucionalizado ganhar pouco. Parece que o pessoal acostumou a ganhar pouco. E com isso, eles não brigam para mudar a situação. Os jovens, principalmente mais
talentosos, vendo isso e querendo ganhar mais, querendo mudar a situação de vida, preferem muitas vezes saírem do Japão e irem conseguir conquistar o seu espaço em outros países. E por isso, quando a gente perdendo mão de obra, a gente não, né? Eles perdendo mão de obra, terceirizando o trabalho e tendo todos esses problemas, que os animes, muitas vezes, principalmente a parte dos estúdios, acaba caindo de qualidade no Japão. E aí, meus queridos, se vocês gostaram do vídeo, foi um vídeo bem pesquisado, mais estudado e tudo mais, eu peço muito seu like, seu compartilhamento, sua inscrição, e agora eu fui!